E regras em vídeo. Confira os componentes do jogo antes de assistir. Monte o tabuleiro. Embaralhe as cartas sorte e coloque-as aqui com a face voltada para baixo. Faça a mesma coisa com as cartas cofre. Cada jogador escolhe uma peça e a posiciona no ponto de partida. Mínimo de 2, máximo de 6 jogadores. Cada jogador começa com 2 notas de 500, 4 notas de 100, uma nota de 50, uma nota de 20, 2 notas de 10, uma nota de 5 e 5 notas de 1. O banco faz todas as transações financeiras e nunca vai à falência. Se o dinheiro acabar, imprima mais. O objetivo é ser o único a permanecer no jogo após todos os outros irem à falência. Faça isso comprando propriedades para ganhar dinheiro com aluguel pago por jogadores que parem nelas. Você sabia que Monopoly é o jogo original de compra e venda de propriedades? Monopoly, inventado em 1935. Escolha um jogador de confiança para ser o banqueiro. Decidam a ordem dos jogadores e podem começar a partida. Já fique sabendo, sempre que parar ou passar pelo ponto de partida, você recebe 200 do banco. Uma jogada de Monopoly consiste em jogar os dados brancos e mover sua peça na direção indicada pela seta, andando o número de casas indicado pelo dado. Existem 4 tipos de espaços onde ações acontecem. 1. Propriedades. 2. Cartas, sorte ou cofre. 3. Imposto de renda, taxa de riqueza. 4. Vá para a cadeia. E nada acontece quando você cai aqui. Estacionamento e apenas visitante da cadeia. As propriedades podem ser de 3 tipos: lotes, estações de metrô ou companhias. Quando você cai numa delas, elas podem já ter dono ou não. Se não tiver dono, você pode comprar pelo valor no tabuleiro ou pode não comprar, o que faz com que a propriedade vá a leilão imediatamente e qualquer jogador pode levar a propriedade dando maior lance. O dono fica com a carta de título de posse da propriedade em questão. Se a propriedade tiver dono, o dono recebe de quem cair ali o valor de aluguel de acordo com a carta de título de posse dessa propriedade. O valor de aluguel varia de acordo com a quantidade de construções existentes na propriedade, conforme a tabela impressa na carta. Aprenda sobre construção na segunda parte das regras em vídeo de Monopoly. Se o dono da propriedade tiver todas as propriedades do grupo de cor, então o aluguel é dobrado. No caso de estações de metrô, o valor do aluguel também varia pela quantidade de estações do proprietário. No caso de companhias, o valor do aluguel é resultado do número obtido nos dados multiplicado por 4. Se o dono possuir as 2 companhias, o resultado é multiplicado por 10. Agora vamos falar das cartas cofre e sorte. Quando cair em um desses espaços, tire a carta de cima do monte indicado, siga as instruções e retorne a carta com a face voltada para baixo na base do monte. Agora, vamos falar da taxa de riqueza e do imposto de renda. Aí é bem simples. Se você cair em um desses espaços, deve pagar ao banco o valor indicado no tabuleiro. Agora, vamos falar de vá para a cadeia. Xiii! Se você cair nesse espaço, e acredite, você não quer isso, sua peça vai para o espaço de cadeia no tabuleiro e passa os dados para o próximo jogador. Existem outras formas de você ir para a cadeia. Você tira uma carta cofre ou sorte, vá para a cadeia, ou tirando números iguais nos dados por 3 vezes consecutivas. Há 3 opções para sair da cadeia. 1. Pagar uma taxa de 50 na sua próxima vez e jogar normalmente os dados. 2. Usar a carta saia da cadeia de graça, caso você a tenha, ou compre-a de outro jogador. 3. Tentar sair sem pagar, tirando uma dupla nos dados. Se não conseguir tirar uma dupla em até 3 rodadas, deverá pagar os 50 ao banco e movimentar a sua peça de acordo com o número obtido. Agora você já sabe o básico de Monopoly. Para aprender sobre como construir, leilões, hipotecas e outros negócios, assistam na segunda parte das regras em vídeo de Monopoly. Monopoly Regras em Vídeo Parte 2. Confira os componentes do jogo antes de assistir. Vamos agora à segunda parte das regras em vídeo de Monopoly. Neste vídeo, vamos explicar como funcionam as construções, hipotecas e outros negócios. Você pode fazer algumas ações mesmo que não seja a sua vez de jogar, até mesmo se estiver na cadeia. Elas são receber aluguéis, participar de leilões, construir, vender, hipotecar e fazer negócios. Recebendo os aluguéis. Como já sabemos, quando alguém para numa propriedade que já tem dono, paga na hora o valor do aluguel para o dono da propriedade. O dono da propriedade, então, não precisa esperar a sua vez para receber esse dinheiro. Leilões. Pode-se leiloar propriedades e construções. Os lances só podem ser feitos em dinheiro e o lance mínimo é de 1. O banqueiro, então, deve vender a propriedade para o jogador que der o lance mais alto.
Uma construção vai a leilão quando mais de um jogador quer construir na mesma jogada e não há mais construções suficientes disponíveis. Cada construção é leiloada uma a uma entre os jogadores. Uma propriedade vai a leilão quando ainda não possui dono e um jogador que não deseja comprá-la para nela. Também quando um jogador vai à falência e devolve todas as suas propriedades ao banco, que pode então fazer um leilão com essas propriedades. Como construir? Se possuir todos os lotes de um grupo de cor, um jogador pode comprar casas do banco e colocá-las em lotes do grupo para aumentar o valor de aluguel pago por jogadores que param ali, conforme impresso na carta de título de posse. O preço de cada casa também está na carta de título de posse. Você não pode construir a segunda casa em um local antes de ter construído pelo menos uma casa em cada um dos seus lotes. E você pode ter no máximo 4 casas em cada lote. Quando tiver as 4, você pode trocá-las por um hotel, pagando o preço do hotel indicado na carta de título de posse. Cada lote só pode ter um hotel, e você não pode ter casas em lotes que já tenham um hotel. Fique sabendo, você não pode construir em um lote se alguma das propriedades desse grupo de cor estiver hipotecada. Se não existirem mais construções disponíveis, você tem que esperar que os outros jogadores vendam as deles ao banco para então comprá-las. Venda de lotes e construções. Você pode vender as suas construções de volta ao banco pela metade do preço de custo e deve vender uma só casa de cada lote por vez. Hipotecas. Se você está com pouco dinheiro, pode hipotecar uma propriedade. Antes disso, você tem que vender ao banco todas as construções daquele grupo de cor e então hipotecar a propriedade. Em seguida, vire a frente da carta do título de posse para baixo e receba do banco o valor da hipoteca indicado no verso da carta. Você não pode receber aluguel de uma propriedade hipotecada, mas continua recebendo normalmente o aluguel das suas outras propriedades. Para resgatar a hipoteca, pague ao banco o valor da hipoteca mais 10% de juros e vire a carta de título de posse dessa propriedade para cima. Como fazer negócios? Você pode fazer negócios com outros jogadores para comprar ou vender propriedades. Você tem que vender todas as construções de um grupo de cor antes de vender um dos lotes desse grupo. Você pode negociar com os outros jogadores a melhor maneira de pagar, trocando propriedades por uma combinação de dinheiro, outras propriedades e cartas saia da cadeia de graça. E vocês decidem o valor do negócio. Se você comprar uma propriedade hipotecada, pode resgatar a hipoteca completa se quiser. Se você não resgatar a propriedade de uma vez, você deve pagar ao banco juros de 10% e manter a carta com a face voltada para baixo. Se você resgatar a hipoteca nas próximas jogadas, deverá pagar novamente os juros de 10%, além do valor da hipoteca. Parabéns! Agora é sentar, jogar e se divertir. Afinal de contas, você já é um magnata do tabuleiro. Monopoly Speed Die regras em vídeo. Confira os componentes do jogo antes de assistir. Speed Die em inglês significa dado de velocidade. A ideia é deixar o jogo rápido. Para jogar Speed Die, você precisa saber as regras tradicionais de Monopoly. Confira as regras em vídeo neste site. Para começar, no início da partida, cada jogador recebe 1000 extras. Não utilize Speed Die até passar pelo ponto de partida. A partir daí, sempre lance o Speed Die junto com os 2 dados. O jogo passa a ser então com 3 dados e funciona da seguinte forma. Se o resultado do Speed Die for numeral 1, 2 ou 3, você adiciona esse resultado ao valor dos 2 dados brancos e movimenta a sua peça. Se o resultado do Speed Die for o ônibus, você opta entre andar o valor de um dos dados brancos ou da soma dos 2 dados brancos. Se o resultado do Speed Die for o Mr. Monopoly, você faz 2 jogadas. Primeiro, mova a soma dos dados brancos normalmente e proceda conforme indicado no espaço em que você parar. Em seguida, avance até a propriedade sem dono mais próxima e compre-a ou coloque-a em leilão de acordo com a regra tradicional. Caso não haja qualquer propriedade sem dono, siga até a propriedade mais próxima e pague o aluguel. Parabéns! Você agora é mestre nos